Oi, primeiro médio, tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar essa videoaula sobre ligações covalente, ligação covalente dativa e ligação covalente metálica. No total, são 2 vídeos. Um vídeo com a explicação da matéria e outro vídeo com a correção dos exercícios. Então, eu vou pedir que vocês acompanhem essa videoaula no YouTube do colégio, tá? E resolvam uns exercícios, porque ele vai computar como participação e nota para vocês, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula é para os alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Aricanduva e nós vamos falar sobre ligação covalente dativa e ligação metálica. As páginas da apostila é 256 até 265, frente 2, do módulo 22 até o módulo 24. Então, vamos lá. Quando a gente fala a respeito de ligações, a gente já falou sobre ligação iônica e agora nós vamos falar sobre ligação covalente dativa e ligação metálica, tá? O tipo de ligação é o tipo de interação que apresenta autoeletronegatividade. Então, sempre que a gente fala a respeito de ligações, a gente vai falar ligação de hidrogênio com carbono, nitrogênio com nitrogênio, fósforo e outros elementos químicos, tá? Então, quando a gente fala a respeito de ligação covalente, geralmente ocorre entre hidrogênio e não metais e não metais com não metais. Ok? Então, sempre que a gente falar a respeito de ligação covalente, nós vamos relacionar ligação de hidrogênio com não metais e de não metal com não metal. Essa é a principal característica da ligação covalente, tá? Como que ocorre essa ligação covalente? Então, vamos lá. É o que eu tinha acabado de falar lá no outro slide. Entre 2 átomos de hidrogênio, entre um não metal e um hidrogênio, entre um não metal e não metal, e entre elementos químicos diferentes, entre 2 não metais, também é classificado como ligação covalente simples, tá? E como que eu faço para representar esses tipos de ligações? Bom, eu posso fazer a representação da ligação covalente de 3 maneiras diferentes. A primeira é fazendo a fórmula molecular. A segunda é fazendo a fórmula estrutural. E, por último, é fazendo a fórmula eletrônica de News, que é o que a gente vai ver agora, tá? O que é a fórmula molecular? É a indicação de quantos átomos que eu tenho em cada molécula. Por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho H2O. Então, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ok? A fórmula estrutural. Bom, aí eu tenho que indicar a quantidade de ligações que eu tenho na molécula. Ela pode ser de maneira simples, de ligação dupla e de ligação tripla. Simples, eu indico apenas com um tracinho. Dupla, eu indico com 2 tracinhos. E tripla, eu indico com 3 tracinhos. Tudo bem? Então, na fórmula estrutural, eu tenho que indicar a ligação que eu estou fazendo com essa molécula, ok? E vamos lá. E a fórmula eletrônica? Bom, a fórmula eletrônica é essa maneira que está indicada aqui do lado direito, ou seja, através de elétrons compartilhados, onde cada bolinha dessa aqui é um elétron que está sendo compartilhado. Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho uma fórmula estrutural, onde cada elétron é feito, cada compartilhamento de par de elétron é feito por um tracinho. Já a fórmula eletrônica de Lewis, eu tenho que indicar a quantidade de elétrons que existem em cada molécula. Então, aqui, ó, aqui eu não tenho 2 bolinhas, e aqui eu tenho 2 bolinhas. Então, aqui
Eu tenho um traço aqui e um traço aqui. Cada traço indica o compartilhamento de um par de elétrons, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ligação covalente dativa. Qual que é a diferença da ligação covalente normal e a ligação covalente dativa? Na ligação covalente dativa, ocorre compartilha par de elétrons e os átomos, eles vão ter 8 elétrons da camada de valência e vão adquirir estabilidade. Então, vamos pensar aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho o SO2. Se eu tenho o SO2, então vamos lá. O enxofre e o oxigênio, ele fica estável com 8 elétrons na camada de valência, porque os dois fazem parte da família do calcogênio. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Esse oxigênio, ele tem 6 pares de elétrons, né? Na camada de valência. O enxofre, ele também tem 6 pares de elétrons. Só que eu tenho um oxigênio a mais. Então, significa o quê? Ó, vamos pensar. Se eu tenho esse enxofre aqui, que ele tem 6, e esse oxigênio, que ele tem 6, ele está compartilhando esses dois, não está? Se ele está compartilhando esses dois, tanto esse oxigênio como esse enxofre, os dois, né, ele vai adquirir estabilidade, porque os dois estão com 8. Agora aqui, ó, olha esse oxigênio. Esse oxigênio, eu não tenho um par de elétrons para identificar ele. Então, o que que eu tenho que fazer? Esse oxigênio aqui, eu vou fazer uma ligação covalente dativa, como se esse enxofre, ele doasse compartilhando para esse oxigênio. Se esse oxigênio, se eu faço a doação desse enxofre para esse oxigênio, e esse enxofre, ele já adquiriu a estabilidade, o que que eu falo? Eu falo que ele está fazendo uma ligação covalente dativa. Por quê? Ele já estava estabilizado, mas ele vai doar emprestando para esse oxigênio, para ele também adquirir estabilidade. Então, eu indico através de uma setinha. Tudo bem? Então, olha só, quando eu vou ter uma ligação covalente dativa? Quando o átomo que está em menor quantidade, que nesse caso aqui é o enxofre, ele já estiver estável, mas ele tem que emprestar para outro elemento químico. Então, eu indico a quantidade de elétrons que ele vai compartilhar para o outro elemento ficar estável. Tudo bem? Agora, vamos ver, por último, as ligações metálicas. Quais são as ligações metálicas? Bom, como o nome já diz, as ligações metálicas é quando ocorrem de metal com um metal. Então, sempre que eu tiver uma ligação metálica, eu vou ter uma liga metálica. Então, e o que são as ligas metálicas? São constituídas por metal. Então, sempre que eu falar ligação de metal com metal, eu vou estar falando a respeito das ligas metálicas, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos sobre algumas ligas metálicas. Por exemplo, o aço comum, que ela tem o quê? Ferro, carbono e é utilizado em fogão e geladeira. Do ácido inoxidável é feito do quê? Ferro, carbono, cromo e níquel. Então, quando eu falo a respeito de ligações metálicas, o que eu vou ter que ter? Uma liga metálica que é feito de várias composições de metais juntos. Ok, pessoal? Aqui, nesse caso das ligas metálicas, eu não tenho compartilhamento nem doação de elétrons, se bem que eles continuam obedecendo a regra do octeto, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Resolver os exercícios que estão na página 263 e a página 263. E no próximo vídeo, nós vamos corrigir os exercícios, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.